Quem é investidor de fundos imobiliários de papel viram seus rendimentos nos últimos 3 meses caírem drasticamente. Mas parece que o cenário está mudando. Será que os altos dividendos que os fundos imobiliários estavam pagando voltarão? Essa notícia aqui nos dá esperança, onde diz que o IPCA tem alta de 0,59% em outubro após 3 meses de deflações seguidas. Antes de comentarmos sobre essa notícia e como o IPCA ele tem impacto nos rendimentos dos fundos imobiliários de papel, peço aí para você deixar seu like. Não é fácil fazer vídeo, então peço aí o reconhecimento através do seu like. Deixe aí também nos comentários se você investe em fundos imobiliários de papel e quais são que você tem. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Primeiramente, pessoal, vamos ver como é que os fundos imobiliários de papel eles investem. Vim aqui nesse site da Toro Investimentos, onde ele explica. Ele diz o seguinte: os fundos imobiliários de papel são assim conhecidos por serem fundos de investimento que aplicam patrimônio de seus cotistas em aplicações de renda fixa ou variável do mercado imobiliário, sendo eles os principais: os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, também a LCI, que são letras de crédito imobiliário, e o LH, que são letras hipotecárias. Geralmente, os fundos de papel atualmente eles investem muito em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E esses CRIs estão indexados ao índice IPCA. Então, a variação desse índice tem impacto direto nos rendimentos dos fundos imobiliários de papel. E isso é fácil de perceber através desse gráfico aqui. Tirando como referência aqui esse gráfico que começa a contar o IPCA de julho de 2021 até aqui o mês de junho de 2022, ele sempre esteve positivo, acima na linha zero. Então, todos os meses, nesse período de tempo, o IPCA ele foi positivo. Observem aqui no DEVA11, que é um fundo imobiliário de papel em que investe praticamente todo o seu capital em CRIs. Observem como os rendimentos dele estavam muito bons no período que o IPCA ele estava positivo. Observe que ele pagava 1,42 por cota, 1,35, chegou a pagar aqui 1,60 por cada cota. Porém, observe que nos últimos meses ele pagou muito menos. Por exemplo, aqui, esse mês de setembro ele pagou apenas R$1, em comparação com os outros meses que ele vinha pagando bem acima de R$1. No mês de outubro, ele pagou 55 centavos e para esse mês de novembro ele anunciou 56 centavos. Isso aconteceu por quê? Voltando aqui para esse gráfico, podemos ver que desde julho o IPCA ele ficou negativo. Então, claramente, nós podemos ver que o IPCA, a variação dele tem impacto direto nos rendimentos dos fundos imobiliários de papel que investe em CRIs. Quando o IPCA ele está acima de zero, quando ele está positivo, os fundos imobiliários de papel têm a perspectiva de pagar bons dividendos. Ao contrário, também se torna realidade. Se ele ficar negativo, automaticamente os fundos imobiliários de papel vão diminuir os seus proventos. Porém, podemos notar que nesse mês de outubro, o IPCA ele veio positivo. Ele saiu desses 3 meses negativo aqui e acabou vindo positivo 0,59. Algo que eu estava lendo na matéria aqui diz que os analistas estavam na expectativa que o IPCA nesse mês viesse positivo, porém a expectativa deles é que viesse de 0,50% e acabou vindo aqui 0,09% maior do que a expectativa. Então, é uma possibilidade que os fundos imobiliários de papel já no mês de dezembro tenham um dividendo melhor do que esses últimos meses. Então, é provável aqui, por exemplo, que o DEVA11 ele volte a pagar aqui na faixa de R$1 ou acima de R$1. Devemos esperar para ver se isso realmente vai ser realidade, né? Porque talvez o fundo imobiliário ele não repasse totalmente, ele queira, por exemplo, fazer uma reserva. Essa é uma possibilidade. Então devemos esperar para ver como é que as gestoras dos fundos irão se comportar com respeito a isso. Porém, como eu falei, para quem investe em fundos imobiliários de papel, essa é uma ótima notícia, né? Vê aí que o IPCA ele acabou aumentando, saindo dessa fase aí negativa que ele estava passando. Por outro lado, para nós consumidores de modo geral, é ruim, né? Porque quanto mais o IPCA ele fica positivo, os valores, os preços das coisas acabam
aumentando. Então, para o nosso bolso é ruim, porém, para quem é investidor desse tipo de fundo imobiliário, é uma notícia realmente bastante positiva. Eu mesmo tenho 5 fundos imobiliários de papel na minha carteira, então estou aí na expectativa que nesse mês de dezembro em diante ele já venha a poder anunciar bons dividendos. Eu tenho a expectativa que nos próximos meses o IPCA continue vindo positivo, até porque, tendo como referência o cenário mundial, podemos ver que vários países o IPCA ele tem aumentado, a inflação tem aumentado, como por exemplo os Estados Unidos, mês após mês tem aumentado, muitos países da Europa também tem aumentado, e no Brasil talvez não poderia ser diferente, né? Esse IPCA negativo aqui foi impactado diretamente por ações do governo, né? Onde tirou impostos de algumas coisas e acabou impactando no resultado do IPCA. Mas a expectativa dos analistas é que o IPCA ele continue vindo positivo aí nos próximos meses. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Trouxe essa notícia aí relevante para os fundos imobiliários de papel. Como eu falei, deixa aí depois no comentário se você tem fundos imobiliários de papel e se tem, quais são. Deixe seu like se você ainda não deu e se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.